Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Olá, irmãos, eu me chamo Mariana, sou casada, tenho 4 filhos, estou na 4ª gestação, eu faço o caminho do discipulado na comunidade Nascer de Novo, e hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre o sacramento da confissão, um sacramento tão importante para a nossa via de santidade. A confissão é um sacramento que foi instituído pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, para os apóstolos. Lá no Evangelho de João 20, 23, ele diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão-os perdoados. Aquele a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Quando Jesus instituiu esse belíssimo sacramento, irmãos, ele sabia que a vida nossa, após o batismo, após a nossa limpeza de alma, após a nossa limpeza sacramental do batismo, não seria, única. Nós teríamos o nosso livre-arbítrio e nós temos a marca do pecado. Então, através disso, o próprio Cristo, ele quis instituir também esse sacramento tão bonito para a nossa via de santidade. Jesus, ele quis que a igreja continuasse a sua obra de salvação através deste sacramento de cura. Como assim também nos diz o Catecismo da Igreja, nos parágrafos 1420, 1421 e também nos parágrafos 1426 e 1446. O parágrafo 1446 do nosso Catecismo Católico, ele diz que Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua Igreja, antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Tá, aí vocês me perguntam, mas o que é o pecado? O catecismo também vai nos dizer que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Ele foi definido como uma palavra, um ato, desejo ou desejo contrário à lei eterna. Quem quiser se aprofundar também, nessas questões sobre o pecado, como que a Igreja ela define isso, você também pode acessar o Catecismo Católico nos parágrafos 1849 e 1850. Os pecados, eles se distinguem em pecado venial e pecado mortal. O pecado, ele é considerado mortal quando a sua qualidade te leva a uma separação com a graça salvadora de Deus. É matéria grave quando ele é cometido em plena consciência e consentimento, quando você inflige os 10 mandamentos. Ou seja, você sempre estará em pecado grave se você infligir os 10 mandamentos da lei de Deus, que ele instituiu aí na Bíblia. Já o pecado venial, ele é quando a matéria é menos grave. Ele não destrói a caridade, ele não destrói o nosso amor, a nossa amizade com Deus. Mas ainda assim ele ofende e fere, entendeu? Então, você não vai estar, mas de pecado e pecado venial que você vai cometendo aí durante o dia, durante a semana, isso vai te levar também a um pecado mortal. Já o pecado venial, quando é uma matéria menos grave. Ele não destrói a caridade, ele não destrói o nosso amor com Deus.
mas ainda assim ele fere e ofende. Aí você acha que você está fazendo esses pecadinhos veniais, você não vai confessando ele, né? Como dizem, né? De pecadinho em pecadinho, aí ele acaba virando um pecado mortal, acaba abrindo as portas para um pecado mortal. E o que nós precisamos para fazer uma boa confissão? Fazer um bom exame de consciência, isso é essencial para uma perfeita confissão. Fazer o exame de consciência dos pecados cometidos, desde a última confissão. Não é necessário lembrar pecados já confessados para se confessar novamente. Estar realmente arrependido daquele pecado. Porque se você não estiver plenamente arrependido, a sua absolvição desses pecados não vai valer de nada. Obedecer à penitência imposta pelo confessor, no caso o sacerdote, para reparar o dano causado pelo pecado. Então, a penitência, ela não é um martírio para a gente, e sim uma cura desses pecados que nós agravamos tanto, ferimos tanto o coração de Jesus. Lembrando também que a sinceridade ela é indispensável para progredir na união com Deus. E por que pedir perdão dos seus pecados para um homem tão pecador quanto a gente, para um homem com tantas falhas como nós? O catecismo ele também nos diz que só Deus perdoa os nossos pecados. Mas o padre, ele mesmo sendo um homem que também com suas fraquezas, ele está ali em persona em Cristo. Ele é o próprio Cristo que está ouvindo os nossos arrependimentos para poder conceder a nós a pureza do nosso coração novamente. Então, em nome de Deus e da igreja, o sacerdote, ele pode absorver esses pecados. Como eu já disse no começo, o próprio Jesus instituiu isso, que ele fala assim para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aquele quem os retiverdes, ser-lhe-ão retido. Ou seja, então o próprio Jesus instituiu isso. A Bíblia está dizendo isso, o catecismo está dizendo isso. Então nós devemos sim nos confessar com o sacerdote que ele é persona in Christi. Depois, nós vamos deixar salvo nos links, nos destaques, algumas matérias sobre como fazer um bom exame de consciência, separados por tópicos dos 10 mandamentos, para se meditar realmente, tá? Como se fazer esse exame de consciência, tanto para adultos quanto para adolescentes e também para as crianças. Então, vai estar numa linguagem aí de acordo com o que cada um vai conseguir entender. Vou falar um pouco, brevemente, aí, sobre como você fazer esse exame de consciência. Retirado do site do Padre Paulo Ricardo, uma breve meditação para se fazer um exame de consciência, mas lembrando que depois vai estar nos nossos links e destaques, tá? Uma meditação é meditar através do primeiro, segundo, terceiro mandamento. Então neguei ou abandonei a minha fé, tenho a preocupação de conhecer melhor a minha fé, não a defendi ou fiquei envergonhado de ser católico. Existe algum ponto da igreja que ainda eu não aceito? De dizer o nome de Deus em vão. Eu pratiquei outras religiões, doutrinas, seitas, acreditei em horóscopos, adivinhações, fui desrespeitoso com as pessoas, lugares ou coisas santas. Isso tudo ele inflige o primeiro mandamento. Faltei por preguiça ou por prazeres do mundo, como passeios e festas, e deixei de ir nas missas dominicais, lembrando que faltar às missas aos domingos ou os dias de preceito que são impostos pela igreja, nós estamos em pecado grave. Isso infringe a lei, o terceiro mandamento da lei de Deus.
recebi a Sagrada Comunhão em pecado mortal e não confessado. Eu recebi a comunhão de qualquer jeito, sem reverência e sem agradecimento. Eu fui impaciente, fiquei irritado, eu fui invejoso, guardei ressentimentos e não perdoei. Eu fui violento nas ações e nas palavras, ajudei, encorajei ou fiz o aborto, fui a favor dele, ajudei alguém a acabar com qualquer outro meio de vida. Tive ódio em pensamentos e ações, olhei com desprezo dos outros, falei mal de outros, fofoquei, abusei de bebidas alcoólicas, usei drogas, comi demais, fiquei vendo vídeos ou sites pornográficos, cometi atos impuros sozinho ou com outras pessoas, estou morando com outra pessoa sem ser casada na igreja. Casado, eu procuro amar meu cônjuge mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou aberta a receber os filhos que eu jurei perante Deus no altar. Trabalho mais do que deveria, esquecendo da família. Eu fui orgulhoso, egoísta. Eu deixei de ajudar os necessitados. Eu gastei dinheiro com o meu conforto e luxo pessoal, deixando de lado as minhas responsabilidades para com os outros, para com a igreja. Eu disse mentiras, roubei, enganei, cedi à preguiça, preferi a comodidade ao serviço com os demais, descuidei a minha responsabilidade de aproximar de Deus os outros com os meus maus exemplos e palavras. Esse é um pequeno resumo de um breve exame de consciência para se fazer uma confissão perfeita, tá? Mas nós deixaremos os conteúdos lá nos links e destaques. Só mais uma coisa, lembrando que a confissão ela é como se fosse um tribunal, mas ao contrário dos tribunais humanos, nós chegamos lá, nos declaramos culpados e saímos plenamente inocentes, livres de toda a culpa dos pecados, pois eles são lavados pelo sangue de Jesus, pelo perdão do próprio Jesus Cristo. E ficando por aqui, eu peço para que vocês acompanhem nossas redes, sigam nossas redes, curtam e compartilhem todos os nossos conteúdos. Muito obrigada. O Senhor